Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde você vai aprender a cultivar orquídeas de uma maneira muito simples, fácil e prática. E no nosso vídeo de hoje você vai estar aprendendo como enraizar qualquer espécie de orquídea que você tenha na sua casa. É muito importante que vocês aprendam a enraizar orquídeas porque olhem só a força do enraizamento desse cataceto. Está completamente enraizado e olha só o resultado, ele solta várias brotações de vegetais quando está bem enraizado e também faz com que as nossas orquídeas soltem mais florações, tá? As raízes são a boca das orquídeas, é por onde elas se alimentam e hoje você vai aprender como enraizar as suas orquídeas utilizando apenas esses dois ingredientes, que é a abóbora e também a folha de aloe vera. A aloe vera, pessoal, é riquíssima em vitamina B1 e a casca da abóbora contém 3 nutrientes que enraizam orquídeas e plantas, que é a vitamina B1, a vitamina B2 e também a vitamina B12. E isso faz com que seja uma mistura para enraizar as suas orquídeas. Eu uso essa mistura já há mais de 10 anos nas minhas orquídeas e é ela que faz as minhas orquídeas enraizarem fora outras misturas. Então no vídeo de hoje você vai aprender a enraizar orquídeas utilizando apenas aloe vera e um pedaço de abóbora. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, por gentileza, e também clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. É de graça e você não paga nada. Então bora pro vídeo. Olhem só, pessoal, essa daqui é uma orquídea que eu fiz a divisão ontem, tá? Do vídeo de ontem. Eu retirei ela do vaso, fiz uma muda, a outra muda já está replantada e eu deixei essa mudinha aqui para fazer o vídeo hoje e replantar ela. O que que acontece? Nós vamos replantar essa orquídea, vocês podem ver que ela não tem raízes novas, ó, as folhas já estão morrendo. Ela não está morrendo, tá, pessoal? Ela só está muito fraca e debilitada. Então eu vou replantar essa orquídea para vocês verem como que se faz um replante para enraizamento. E depois nós vamos estar tratando essa orquídea utilizando apenas esses ingredientes. Então se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, por favor, deixa o seu like, clique em inscrever-se e vamos lá para o nosso replante. Olha só, eu já posicionei a câmera, pessoal. O vasinho que eu vou usar é esse daqui, ó. É um vasinho de refrigerante, curtinho, porque a planta é pequena. Podem reparar que eu fiz vários furos, ó, para poder fazer uma boa drenagem de água. Aqui embaixo eu vou colocar uns pedacinhos de carvão, tá? Carvão não mata orquídeas. Tem muitas pessoas que falam que o carvão mata a orquídea, mas ele não mata, tá? Eu vou colocar o carvão por quê? Para não deixar com que as raízes da planta tenham contato com o plástico lá embaixo. Fiz esse processo, coloco só um pouquinho, ó. Coloco só um pouquinho agora, pego a minha orquídea, ó. Centralizo ela, tá? No vaso, olhem só. Centralizei ela aqui no vaso, deixa eu só pegar uma visão boa para vocês, ó. Centralizei ela no vaso, agora é só completar ao redor aqui com o substrato. Esse substrato que eu tô usando aqui hoje é apenas a casca de pinos, tá? Com os chips de coco e um pouquinho de casca de arroz carbonizada. Agora eu venho aqui ao outro lado e vamos apertar com cuidado para não machucar a nossa orquídea, tá? Ó. Esse substrato é bom, pessoal, porque a casca de pinos vai assimilar a madeira podre, tá? Para nossa orquídea. E já o chip de coco vai segurar a umidade para ela que ela tanto necessita, tá? Para poder soltar aí as novas brotações. Ó, aqui já está pronto. Vocês podem reparar. É um plantio rápido, tá, pessoal? Não tem segredo para você que quer aprender a replantar orquídeas. Temos muitos vídeos aqui no canal ensinando. Aqui já está replantada, ó. Podem ver bem direitinho, não sufocou a planta. E agora eu vou mudar o posicionamento da câmera para a gente poder dar início à nossa aplicação aí de enraizamento nas nossas orquídeas e plantas. Lembrando que você pode usar essa mistura em qualquer espécie de plantas e orquídeas. Olha só, esse aqui é a plantinha que acabamos de replantar. Olhem só, pessoal, essa daqui é a nossa orquídea que acabamos de fazer o replante, tá? Percebam que está no vasinho transparente, igual a esse daqui, para vocês verem o resultado, olha só. Agora nós vamos para a nossa aplicação do nosso enraizador caseiro. Primeiro passo, você vai precisar de 1,5 litro de água limpa, tá? Pode ser água de rua, de torneira, qualquer água, tem que ser limpa. E também você vai precisar aí de uma folha de aloe vera, pode ser desse tamanho, qualquer outro do tamanho que você tenha aí em casa. Nós vamos precisar também do nosso descascador de legumes para poder tirar a casca. Quem quiser usar a polpa também pode utilizar. Também você pode usar a semente, tá? Daqui uns dias nós vamos estar fazendo um vídeo para vocês de como usar a semente da abóbora para usar nas suas orquídeas como fertilizante aí. Então o que que acontece? Nós vamos virar aqui,
que nós vamos retirar apenas um pouco da casca da nossa abóbora. Lembrando que pode ser qualquer espécie de abóbora que você tenha aí na sua casa. Agora eu vou posicionar a câmera para a gente poder fazer as nossas medidas aqui. Primeiro passo, você vai pegar a sua folha de aloe vera, igual essa daqui. Você vai medir 4 dedos. Olha só, vai medir 4 dedos assim e vai fazer o corte. Vai dar mais ou menos aqui, né? Então agora nós vamos separar, ó, esse pedaço. E o que que você vai fazer aqui? Você pode fazer só um corte, ó, centralizado, igual eu acabei de fazer aqui. Lembrando que você deve lavar, tá? Para poder tirar a babinha amarela, ó. Coloquei um pedaço, outro pedaço. Aqui já está pronto a água com a nossa aloe vera. Agora o que que você vai fazer? Vai pegar o seu descascador de legume, vai vir aqui, ó, vai tirar aí. Qual a quantidade, Antônio? Pessoal, vocês podem retirar a quantidade aí de cerca de mais ou menos umas 2 fiadas dessa, tá? Como assim 2 fiadas? Essa daqui, ó, você pode passar 1, 2. Pode retirar 2 cascas dessas aqui assim que já tá bom. Pronto aí, ó. Aqui já está pronto, pessoal. Pronto. Essa daqui é a quantidade de casca que você vai usar aí da abóbora, tá? Olhem só a quantidade. Você vai colocar aqui agora, dentro do seu recipiente com a água. Olha só como que vai ficar. Agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos triturar toda essa mistura no nosso liquidificador. Você vai triturar bem triturado. Vai coar com um pano, tá? Porque os métodos de aplicação, um deles permite que você use aí no seu borrifador. Então, se você não quer que entopa o seu borrifador, é só você coar com um pano igual vai ser feito no vídeo agora. Olha só, pessoal, aqui ela já está pronta, tá? Aqui ela já foi triturada no liquidificador e coada com o pano para ficar bem fininha com essa coloração aí e textura que vocês estão vendo. Agora, o próximo passo, primeiro passo no caso, né? Para a gente poder fazer a nossa aplicação. Você vai colocar no seu borrifador para a gente poder fazer a aplicação. Enquanto isso, deixa aí nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras. Olha só, vou colocar um pouco e vou deixar aqui mais um pouco para a gente poder fazer as outras formas de aplicação. Colocou no seu borrifador, você vai fechar. E lembrando que essas aplicações que vão ser mostradas aqui, você pode fazer aí nas suas orquídeas de 7 em 7 dias, uma vez por semana para enraizamento. Isso vai deixar as suas orquídeas com raízes muito fortes, grandes, e também quando as suas orquídeas tiverem raízes, elas vão estar soltando flores e brotações iguais a essas que está sendo mostrada. Já está no nosso borrifador a nossa água com a casca de abóbora e folha de aloe vera. Eu vou fazer a aplicação nessa Oncidium aqui, ó, que está bem grandona, porém está sem raízes novas. Você vai colocar no seu borrifador e, ó, vai aplicar pelas folhas, tá? Igual estou fazendo aqui, ó, todas as folhinhas você pode aplicar, ó. Não entope o seu borrifador, por isso que eu falei, você tem que coar com um pano. Ele só não está com tanta pressão, tá? Mas olha só, é porque essa aplicação você não pode fazer com abundância, tá? Você molhou as folhas, já está pronto, já está bom no caso. Olha só como que vai ficar. Você também pode fazer a aplicação por debaixo das folhas, tá? Aí você vai ter que levantar a sua orquídea para você poder fazer a aplicação por debaixo das folhas. Essa mistura, pessoal, é riquíssima em vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, rico em tiamina, rico em fósforo, cálcio, potássio e entre outros nutrientes e minerais que fazem as nossas orquídeas soltarem várias brotações. Essa daqui é o primeiro método de aplicação, aplicando nas folhas, tá? Você pode aplicar no caule também da sua orquídea e você também pode aplicar nas raízes e também no substrato, nesses 3 lugares: folha, caule, raízes e substrato. Essa daqui é a orquídea que nós acabamos de fazer o nosso replante no vídeo, tá? Eu vou fazer a aplicação nela para vocês verem, ó. Eu replantei ela, substrato tudo sequinho. Você vai vir com o seu borrifador, ó, nas folhas, tá? E também você pode fazer aqui, ó, no substrato dela, no caule, ó. Passo a passo, bem certinho. Por favor, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito, clique em inscrever-se, venha fazer parte. Aqui já está pronto e bom, tá, pessoal? Essa dosagem aí. Deixa eu só levantar para vocês terem uma visão melhor. Olha só. Molhou por cima, pessoal. Vocês podem fazer essa aplicação aí só semana que vem, tá?
Porém, a rega da água normal, vocês devem fazer aí de 2 em 2 dias, se for uma região muito quente. Porém, se for uma região que não é muito quente, você pode fazer a rega uma vez por semana. Antes da gente ir para o segundo método de aplicação, eu vou passar uma dica para vocês. Olha só, esse daqui é um cataceto João Stivale, né? Adulto, uma matriz. E o que que acontece? Aqui eu tenho um palitinho de espetinho, né? De churrasquinho. Ou também aquelas varinhas que você pendura as orquídeas, né? Que vem na floricultura para a gente pendurar a floração. Como que você pode fazer aí na sua casa para saber se já está na hora de regar as suas orquídeas, tá? Você vai pegar um palitinho desse ou qualquer outro, você vai vir aqui, ó, no substrato, tá? E vai fazer esse processo aqui, ó. Vai enfiar ele no vaso da sua orquídea, tá vendo, ó? Que ele ficou completamente enfiado. Você vai enfiar ele e vai puxar. Quando você puxar, você vai olhar na ponta dele aqui embaixo. Se essa ponta aqui estiver seca, é porque o substrato lá embaixo já está seco. Você pode fazer a rega com a água normal de novo nas suas orquídeas. Agora, se você pegar o palitinho, enfiar ele no vaso aí da sua orquídea e puxar e ele sair úmido, é porque o substrato lá embaixo ainda está molhado, ainda está úmido. Então não tem a necessidade de você fazer a rega, tá? Então essa é a forma que você pode descobrir aí se já está na hora de você fazer a rega normal com as suas orquídeas. Agora nós vamos para o segundo método de aplicação da água com a casca de abóbora e a folha de aloe vera. Pessoal, o nosso segundo e o último método, tá, de aplicação é simples. Você vai triturar no liquidificador 1,5 litro de água, uma folha de aloe vera do tamanho de 4 dedos e 2 casquinhas de casca de abóbora, 2 tiras, tá? O que que você vai fazer? Triturou, coou, você vai vir aqui no substrato das suas orquídeas e ó, vai fazer essa aplicação aí nas raízes dela, tá ok? Para cada vasinho grande, você pode colocar uma xícara de chá daquelas pequenas, tá ok? Que vai dar cerca de 150 a 200 ml de líquido. Então, pessoal, essas foram as nossas duas formas de aplicação do nosso enraizador. Você pode fazer aí, olha só essa outra Oncidium, vindo com brotação aqui, pessoal, no centro. Olhem só a força do enraizamento dessa Oncidium. E é claro, olha lá, mais brotações. E a floração, olha que incrível a quantidade de hastes florais dessa Oncidium, veio muito forte, tá? Por causa do enraizamento. Então pode fazer aí na sua casa, aplique de 7 em 7 dias ou do jeito que você achar melhor. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, se você não é inscrito aqui no nosso canal, venha fazer parte, clique em inscrever-se, por favor. E também deixe o seu like nesse vídeo, deixe um comentário para a gente poder estar interagindo e esclarecendo qualquer dúvida que você tenha. Esse daqui é um cataceto que está plantado na castanha e olha só a força do enraizamento que eu faço a aplicação com essas misturas que foram feitas igual a essa aqui do vídeo de hoje, tá? Brotação saindo ali em cima, enraizamento fortíssimo. Essa planta aqui já está no ponto de ser replantada daqui, porque esse ambiente vai ficar muito pequeno e apertado para ela. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Curte, compartilhe, por favor.